Essa cratera que a gente já mostra aqui no nosso telão, ainda interdita faixa da rodovia Abrão-Acede, no sentido Ribeirão a Cajuru. Além disso, outro acesso também está com trecho do asfalto comprometido, com buraco na via, próximo à ponte do rio Cubatão. A poucos metros da ponte do rio Cubatão, cones foram colocados no local para alertar os motoristas, porque o asfalto está se rompendo e a formação de buracos compromete o tráfego de veículos com segurança. Uma boa parte dele ele já está rompido, o que a gente está vendo ali é apenas um afloramento da onde está mais crítico, mas em vários trechos ali, eu andei a pé ali, vários trechos já está totalmente comprometido a qualidade do rolamento superficial desse pavimento. Então, o risco de acidente, de vir um motociclista ou um motorista e cair num desses buracos é muito grande. Então precisa sim ser feita uma correção urgentemente nesse pavimento, porque ele é perigoso, porque fica tudo acontecendo muito em cima da hora, muito em cima da vista do motorista. A ponte também causa preocupação, apesar de ter sido duplicada ano passado. Há uma diferença de nível de um lado para o outro que pode prejudicar a passagem dos veículos. E uma erosão na cabeceira chama atenção para o risco de queda. O que a gente percebe aqui são várias falhas de infraestrutura. A começar, e a mais grave dela, é a falta de ter uma boa drenagem de água. Então essa falta de drenagem está provocando erosões e está colocando em risco a estrutura da ponte. Por outro lado, a omissão de manutenção pode provocar futuramente danos até na estrutura. A rodovia é uma vicinal que pertence ao município de Cajuru e por isso a prefeitura é responsável pela manutenção. E agora deverá correr contra o tempo para consertar o que as chuvas estão causando na via. A Defesa Civil, a Guarda Municipal já esteve no local, inclusive funcionários da prefeitura estão aqui trabalhando. O que acontece é que com a grande chuva que a região tem recebido, aqui desse lado dos buracos, aqui próximo, 80 metros da ponte subindo, é cheio de mina d'água. Então acontece que com as grandes chuvas, o dreno que nós temos não deu conta, né? Então a água, para encontrar um caminho, ela entrou por baixo do asfalto e evadiu-se no meio da pista. Tem previsão de consertar esse asfalto? O que nós temos que contar agora é com as chuvas também, né? Que com as chuvas a gente não consegue trabalhar para consertar agora neste momento. Outro local que também está perigoso para passar é aqui em Santa Cruz da Esperança, onde abriu uma cratera na rodovia Abrão-Acede, quilômetro 10. Uma parte da pista foi interditada, sentido Ribeirão-Cajuru. A manutenção é de responsabilidade do DR, Departamento de Estradas de Rodagem. O motivo da erosão de grande porte na lateral da via está sendo apurado. Motoristas devem ter cautela com o trecho interditado, principalmente durante a noite. Uma das faixas cedeu e, por motivos de erosão, escorregou o talude que segura a estrutura do pavimento para o acostamento. Então, essa tendência é só aumentar. Mais uma vez, falta de manutenção. Então, se rapidamente se agir e fizer as correções, vai custar cada vez menos. Deixar para fazer a manutenção ou a correção quando já entra em colapso a estrutura, o preço aumenta demais. Gislene Lopes, de Cajuru, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Cajuru informou que os buracos foram causados devido à existência de minas na estrada, as quais já foram drenadas. Com relação à ponte, disse que o local já foi vistoriado e aprovado. O DR disse que elabora o projeto para dar início às obras de restauração da SP-333. O departamento já avaliou o local e está fazendo o mapeamento topográfico. Para falar mais sobre esse assunto no nosso canal digital da Clube ao vivo, estamos aqui com o doutor Ademar Padrão, advogado. Doutor, nós acabamos de ver aí duas estradas da macro-região com crateras, buracos, situação preocupante para os motoristas que trafegam aí nesses trechos. Ótima tarde ao senhor. Obrigado, boa tarde, André, a todos que assistem ao Jornal da Clube. André, mais uma vez, do ponto de vista técnico, eu acho que foi muito bem feita essa reportagem. O engenheiro civil especificou, inclusive, a questão apontando a origem dos problemas e a possibilidade de como reverter esses problemas
tecnicamente falando. Então, o que eu digo em relação à legislação de trânsito? O próprio Código de Trânsito Brasileiro, artigo 1º, parágrafo 2º, já prevê a questão da responsabilidade, o direito ao trânsito seguro que todos têm, pedestres, motoristas, e também a responsabilidade objetiva dos governos municipais, estaduais e federais, cada um na sua esfera de competência. Neste caso, sabemos que existe uma questão da natureza que é colocada agora na época das chuvas, mas veja, são pontos também conhecidos e que deveriam, já que são mantidos como vias de trânsito, deveriam ser melhor observados numa situação de uma agenda de programação de manutenção e novas obras, porque veja, se não pode ser feita uma obra em relação a escoamento da água, deve ser feita uma outra obra no sentido da contenção dessas encostas, que ainda que sejam pequenas. Então, o que a gente observa é uma questão de administração pública, também voltada à questão da engenharia de trânsito e de tráfego, mas que neste momento não está dando o suporte necessário. E, infelizmente, tivemos aí um grande acidente fatal aqui na região, em Araraquara, que já acendeu o alerta. Eu penso que deve ser realmente revisto e deve ser colocado aqui numa agenda de mais responsabilidade das administrações locais para que o pior não aconteça, embora já está aí visto que pode acontecer a qualquer momento. Doutor, uma das estradas que nós mostramos aí na reportagem é municipal, pertence à cidade de Cajuru, grande responsabilidade também do gestor nesse momento. Sim, até reiterando aqui o artigo 1º, parágrafo 2º e 3º da Lei de Trânsito, a responsabilidade é objetiva. Significa que se não for feito nada, ou também se não melhorar, pelo menos a parte provisória, enquanto faz a parte definitiva, a parte técnica, eles podem responder, inclusive na esfera pessoal, tá? Porque o problema é conhecido de longa data, não é algo que está acontecendo só agora. Então, o que a gente sempre fala numa crítica construtiva é que faça-se uma agenda que passe por várias administrações, caso uma só não conseguir resolver ou melhorar qualitativamente a situação. O que não pode ano após ano, a gente assistir a mesma situação no mesmo lugar. Isso é incompetência administrativa e não técnica. Doutor, lembrando que a ponte do Rio Cubatão em Cajuru foi duplicada ano passado, passou por reforma, só que o engenheiro mostrou que ela não está 100%. Já a outra estrada, que é aquela rodovia Abrão-Assede, lá se abriu uma cratera que interditou faixa da pista e a responsabilidade é do DR. O que teria faltado nesses casos? Talvez falta de manutenção? Quando falamos em obra, André, a legislação exige que ela seja pensada na maneira impositiva para poder fazer com que aquele percurso seja utilizado, mas também que ele seja mantido ao longo do tempo. Porque senão vamos assistir exatamente esse problema. Entrega-se uma obra e depois não se dá a ela aquela manutenção periódica mínima para poder manter a segurança, não só a visibilidade da obra. Então, o que falta é uma interação, talvez técnica, que a administração dessa localidade leve a sério no sentido de fazer com que, ao longo do tempo, seja observado, seja dada a manutenção correta, mínima, e permita que o trânsito seguro continue. Fora isso, entrega-se a obra, depois vem um problema e necessita uma nova obra. É um custo financeiro muito alto e social maior ainda quando acontece o pior, que é o que estamos vendo na nossa região agora. Doutor Ademar Padrão, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui e ótimo fim de semana. Eu que agradeço e um bom trânsito seguro para todos também, André. Para todos, redobrar a atenção nessa chuva, né? Obrigado, doutor. Até mais, viu?